Foi exatamente isso que Davi expressou na mensagem do capítulo 22 do livro de 2 Samuel. É bom que nós façamos uma sucinta recapitulação, mostrando por onde vem passando o rei, desde os primórdios da sua formação, desde o dia que estava lá na casa do seu pai, tomando conta das ovelhas, e o Senhor o chamou de entre as ovelhas. E depois que o chamou, levou até a presença do profeta, ungiu, e ficou aí naquele momento só com a promessa: tu vais ser o rei de Israel. Mas promessa de Deus nem sempre acontece de uma noite para o dia. As coisas foram andando, o percurso foi sendo acelerado, e muitos anos se passaram até que o rei Davi conseguisse assumir o trono. Pelo menos 10 desses anos ele passou correndo pelas cavernas e fugindo do exército gigantesco, até que conseguisse realmente alcançar. Depois foi assumindo gradativamente, tornou-se rei de Judá, depois de Israel, e enfim, os percalços do reinado não acabaram por aí. Vieram as guerras, as batalhas, as vitórias, e também veio a sua derrota na parte espiritual. Derrota num bom sentido, foi abatido, foi, alvejado espiritualmente, enfrentou as lutas e resolveu se levantar como um homem humilde que tem capacidade de dizer: eu errei, vou me levantar com a graça de Deus. E o Senhor lhe deu força e graça, e ele suportou as provas, as aflições, as lutas dentro da casa, com a família, com os filhos, e conseguiu de novo levantar a sua cabeça e erguer-se de tudo. Foram muitas as batalhas, desde o período de Saul, até chegar no âmago final com seu próprio filho, e depois com a sedição de Seba, e tantas outras batalhas que foram vencidas a duras penas. Em 100% praticamente dos momentos, Davi venceu essa grande jornada de luta, no joelho dobrado, orando ao Senhor, clamando por Ele e confiando na sua palavra. O texto de hoje não é nada mais, nada menos do que aquele dia que o rei levantou, deu uma olhada para um lado e para o outro, levantou a cabeça para os céus, olhou para o lado dos seus grandes soldados, valentes soldados. Muitos deles enfrentaram duras batalhas para salvar o rei. Talvez tenha se lembrado de alguns que tenham morrido em consequência disso. Olhou para o seu reino, que havia tomado conta de todos os termos, tinha conquistado uma imensidade com o seu reinado, com o seu poder. Olhou para a sua família, que agora estava estável, consertada, estava de novo, outra vez regenerada, fortalecida. O rei então disse assim: meu Deus, eu vou ter que fazer uma oração de agradecimento. Esse salmo diz assim: depois que Davi enfrentou e foi livrado das mãos de todos os seus inimigos, entre esses inimigos, o próprio rei Saul, ele resolveu fazer uma coisa bem comum. Eu gosto de lembrar disso, eu gosto de fazer essa observação, porque agradecimento não é uma coisa que está na cabeça de todo mundo. A gratidão é uma coisa das mais raras que acontece no nosso contexto social, no mundo da humanidade. O ser humano não é muito grato. Você pode ver isso pelas próprias coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas que acontecem, por exemplo, não faz muito tempo, foi divulgado aí o aniversário de uma criança que parece que estava já fazendo maioridade, e depois os passos de sucesso que aquela criança teve. Aqui no Distrito Federal, a criança caiu no Poço das Ariranhas, lá no zoológico, e ela teria sido morta por muitas mordidas de ariranhas. Mas quando ela caiu lá dentro, um bombeiro pulou lá dentro daquele poço e salvou aquela criança. Mas ele levou mais de 100 mordidas das ariranhas. A criança salvou-se, o bombeiro não. Então aquele bombeiro deu a vida por essa criança. E essa criança comemorava isso de maneira bem interessante. Puxa, eu estou vivo, graças a Deus, caí no Poço das Ariranhas e fui salvo. Mas a família daquele bombeiro, alguém relatou assim: nunca ninguém foi lá dizer assim: puxa, obrigado.
Não houve um reconhecimento para dizer assim, alguém deu a vida por mim, por isso eu estou aqui. Não é muito comum a nossa gratidão. Nós somos assim. O Senhor Jesus, certa feita, encontrando-se com os seus, caminhando com seus discípulos, foi abordado, foi interrompido na sua trajetória por 10 leprosos. Os leprosos eram isolados da sociedade, não podia andar na rua, não podia conversar com as pessoas, não podia cumprimentar ninguém. E ainda tinham a obrigação de, quando alguém se aproximasse dele, ele gritasse, não se aproxime, eu sou imundo. Era uma coisa terrível. Jesus se aproximava da multidão e aqueles leprosos gritaram, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Aí Jesus olhou, sabia que se tratava de 10 leprosos, e disse, olha, vão lá nos sacerdotes e se apresentem a eles. E apresentar-se ao sacerdote significava, porque naquele contexto quem fazia o exame da lepra era o sacerdote. Não tinha remédio, não tinha cura. Eles tinham que ficar isolados e se Deus quisesse curar, bem, senão, problema deles. Mas o sacerdote, na hora de examinar para saber se tinha curado ou não, pegava uma espuma lá com sabão, dava um banho nele de espuma, pegava uma navalha molada, raspava o pelo dele do primeiro, de cima da cabeça até a ponta do pé. Depois que tivesse todo raspado ao fio da navalha, o sacerdote minuciosamente olhava o corpo dele, tintim por tintim. Se não encontrasse nenhuma lepra, dizia, fica 7 dias isolado em outro lugar e depois volta para novo exame. Se encontrasse uma manchinha qualquer, volta para o isolamento anterior. Era um processo bem complicado. Mas Jesus chamou aqueles 10 leprosos e disse assim, vão lá no sacerdote e se apresentem. E eles saíram para lá. Imagine, com os dedos caindo, com as feridas tomando conta do corpo, a orelha pendurada, sei lá que situação era aquela. E no meio do caminho, no exercício da fé, foram curados. Maravilha como Jesus faz as coisas. Provou a fé deles. Vai lá e se apresente. Mas como que eu vou me apresentar na frente do sacerdote se eu só devo ir lá curado e eu estou leproso? Não. Se o Senhor mandou, alguma coisa pode acontecer na caminhada. E todos eles foram curados. Lá no meio daquela trajetória ficou assim, rapaz, olha, estou curado. Eu fico imaginando eles conversando, eu também estou, olha a minha mão, meus dedos, meu Deus, eu estou perfeito. Glória a Deus, vamos correr para o sacerdote para nós mostrarmos e nos examinarmos e termos a convicção de que estamos libertos. Mas teve um que falou assim, mas eu vou lá, eu já sei que estou curado. Não, mas é bom fazer o exame, mas eu já sei que estou curado. Ah, mas eu vou lá para o sacerdote raspar e ter certeza que vai, mas ele vai me mandar para outro isolamento mais 7 dias. É, mas pelo menos eu vou sair curado. Mas eu já sei que estou curado. Isso aí é o que estou dizendo. Isso é a minha paráfrase do assunto. Todo mundo foi embora, 9 deles foram para lá se apresentar aos sacerdotes e seguir normalmente com as suas vidas. Mas aquele leproso, único, um só, voltou a se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Fico imaginando ele interrompendo aquela multidão, dizendo, aleluia, glória a Deus. É um crente assembleano, né? Pentecostal até o cabelo. Entrou empolgado e quando foi encontrando, já foi se prostrando aos pés do Senhor e chamando de Senhor e de Mestre. Aí Jesus chamou a atenção para o que nós estamos aqui hoje. Ora, mas não eram 10? Ou vocês acham que Jesus não tinha contado? Não eram 10? Só voltou esse estrangeiro, era um samaritano. O samaritano era a escória da sociedade, mas foi o único que voltou para agradecer. Agradecimento não é uma coisa muito comum. Eu fico bem lisonjeado quando penso assim, olha, alguém vai fazer um culto de ação de graça, vai reunir lá para dizer assim, olha, eu estou comemorando isso, porque o Senhor fez esse milagre, fez aquele outro, abençoou minha vida, Davi fez isso aqui, ele entrou na vida, na presença de Deus. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando morreu aquela criança que Davi orou por ela, depois do seu pecado, ele passou uma semana inteirinha chorando aos pés do Senhor, pedindo pelo amor de Deus para a criança viver, mas a criança não viveu. Aí Davi ficou sabendo, alguém disse assim, olha, ele escutou o cochicho ali e disse, morreu. Ele disse, a criança morreu, não foi? Morreu, então tá bom. Então levantou, tomou banho, arrumou, se ungiu, vestiu a roupa, sentou na mesa e disse, pode trazer minha comida.
Aí ficou todo mundo impressionado. Mas por que você vai comer agora? Agora. Já morreu, não posso fazer nada. Só que antes dele ir lá, sentar na mesa e fazer a comida, a Bíblia diz assim, ele entrou lá dentro do santuário de Deus e o adorou. E é isso que eu fico apegado. Meu Deus do céu, depois de um não, depois de uma dura luta travada contra a própria morte, ele entra na presença de Deus e o adora. Mas agora nós temos um Davi aqui que fez uma autoavaliação de sua vida. Ele não avaliou um contexto, uma situação. Ele viu toda a sua história. E ele disse assim, eu vou salmodiar ao meu Deus. Eu vou cantar louvores a esse Deus que me deu vitória. Olha como ele começa. Claro, o salmo é imenso, são 51 versículos. Eu vou pegar os destaques aqui daqueles que não se repetem. Diz assim, e ele disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo e o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. O que ele falou assim? Ele disse assim, é no Senhor que eu estou seguro. Pode observar que tudo que Davi falou aqui, rocha, cidadela, libertador, rochedo, refúgio, escudo, força, salvação, baluarte, tudo está relacionado com a defesa. Ele disse assim, quantos ataques eu recebi na minha vida, quantas tentativas do inimigo de me abater, de me destruir, mas não conseguiu. Não foram bem sucedidos. Por quê? Meu irmão, eu estou escudado. Eu estou numa rocha, eu estou abrigado debaixo da potente mão de Deus. O meu Deus é minha própria cidade de refúgio, é o meu libertador. Uma rocha que ninguém consegue transpor. Eu estou garantido. Não existe lugar mais seguro no mundo do que o centro da vontade de Deus. Não existe. Pode você colocar-se no meio da guerra. Pode você se colocar no meio da batalha, no lugar mais perigoso do mundo. Eu fico pensando aqui, por exemplo, entre os nossos missionários que saíram, né, além dos que foram para países diferentes, eu faço menção, por exemplo, do irmão Kleber, da Estezinha, com aquele bebezinho pequeno, que resolveram ir para a Turquia. E a Turquia todo dia tem um bombardeio, todo dia tem um ataque. Essa semana mesmo já teve outro lá no aeroporto. E já foi, e morre gente, explode bomba e faz alguma coisa. Aí você está aqui, é gerente de uma agência do Bradesco, está todo bem estável, salário bom, e carro na porta, apartamento, né, próprio, tudo muito garantido, tudo abençoado. Diz, mas eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu vou querer. E aí diz assim, irmão, o que você quer fazer? Eu quero ir para missões, eu quero ir para missões. E você quer ir para onde? Quer ir para a América Latina, quer ir para os Estados Unidos, não, eu quero ir para a Turquia, irmão, meu coração bate pela Turquia, mas irmão, logo pela Turquia, é pela Turquia que eu quero ir. E aí você imagina, ele está lá com um bebezinho, explode bomba daqui, explode bomba dali, explode, e eu fico só me lembrando do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu fico imaginando, por exemplo, um dia desse o Marcelo contou aqui uma experiência inusitada, né? Um terremoto lá na Colômbia derrubou uma infinidade de casas, desabrigou uma multidão de pessoas. E lá na nossa cidadezinha, lá na nossa terrinha, tem o nosso missionário Samuel, né? E ele disse assim, irmãos, engraçado, caiu a casa de todo mundo, a casa dos crentes não caíram. Olha que negócio interessante, como é que Deus faz? Não caiu a casa do crente. Aí eu já achei que foi uma grande vantagem. Ele falou, não, mas tem uma pior, tem uma melhor ainda, tem uma mais interessante ainda. O quê? Tinha um crente morando numa casa que a casa caiu toda a casa caiu, mas o quarto dele ficou em pé. Você pode imaginar o quê? O que Davi está dizendo aqui? Todo tipo de investimento maligno de inimigos vorazes partiram para cima de mim. Mas eu tenho um escudo infalível. Eu estou debaixo da potente mão de Deus. Eu estou abrigado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ninguém me atinge. Eu estou garantido. Aí então, por que o Senhor deu essa vitória para nós? Por que o Senhor nos dá essa vitória? E Davi vai dar aqui, nesse salmo, eu fui apanhando assim, meio que salteado, mas eu fui dizendo assim, por quê? Onde nós encontramos esse negócio? E tem uma coisa, irmãos, que eu acho que Davi está nos ensinando. Para mim, Davi é uma grande escola.
Ele ensina o crente a vencer guerra, ensina o crente a enfrentar gigantes, ensina o crente a vencer problemas maiores do que ele, ensina o crente a se levantar quando tem algum percalço espiritual, ensina o crente a vencer na hora da guerra. E olha só qual foi o segredo. É porque, como foi que eu consegui isso? Se você tivesse com Davi, agora você assim, Davi, mas como foi que você conseguiu fazer de Deus o seu escudo? Onde é que você arrumou um meio de se abrigar debaixo dessa rocha tão intransponível e inabalável? É que ele falou assim, na minha angústia eu clamei, invoquei ao Senhor, e Ele, de lá do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu acho que a gente está com alguma lição para aprender aí, não é mesmo? Nós também passamos pelos nossos percalços. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Clame ao Senhor. Irmãos, olha, clamar é um pouquinho a mais do que orar. Clamar, invocar, é um pouquinho a mais do que dobrar o joelho e dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma busca, é uma intensidade, é um clamor. Senhor, é mais ou menos o que os 10 leprosos fizeram. Tem misericórdia de nós. É como Bartimeu, clamando do lado de fora da multidão, dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um clamor dessa natureza. Diz assim, e quando eu clamei, a minha voz chegou lá nos ouvidos dele, ele ouviu o meu clamor. Ele escutou a minha oração. Então, quando ele escutou a minha oração, o que eu estou orando aqui? O que eu estou orando? Senhor, eu estou cercado pelas correntes do inferno. Eu estou abalado, os inimigos estão mais fortes do que eu. Eles são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E todos eles são muito mais poderosos do que eu. Ainda tem esse detalhe, você vai ver Davi dizer nesse salmo aqui, que os seus inimigos são muitas vezes mais poderosos do que ele. Imagine que ele estava lutando com o rei. O rei queria bater. E era uma pessoa que ele não podia nem atacar. Nem falar mal ele podia. Não podia nem falar mal. E o sujeito está querendo matar e ele está vencendo. Dizer, o que foi? Eu não tinha outra alternativa. Eu só tive uma. Clamei ao Senhor. E ele me ouviu. E quando ele me ouviu, a terra se abalou. E derreteu, e tremeu, e vacilaram também, até os fundamentos dos céus se estremeceram. Só porque uma coisa, Deus se indignou. Você pode imaginar, você imagina assim, faz uma cena na sua imaginação assim, e coloca Deus lá sentado no seu trono, bem quietinho. E de repente tem um servo dele clamando, Senhor, me ajuda, meu Deus, eles vão me matar, meu Deus. E aí ele olha assim e diz, quem é que está, mas não é possível, mas logo com o meu Davi, não é possível uma coisa dessa. Ele deu essa irritadinha assim, até os fundamentos do céu se abalaram. Porque ele não gosta que ninguém mexa no que é dele. Mexer com o seu ungido, com o seu servo, é como tocar a menina dos seus olhos. Das suas narinas saíram fumaça. E da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus, desceu e sob os seus pés densa escuridão. Ele cavalgava um querubim, voou e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas e ajuntamento de águas, nuvens e céu. Ou seja, ele moveu os céus e a terra. Para você hoje, eu não sei o que você passa, eu não sei qual o tamanho da sua prova, eu não sei qual é o teor da sua aflição, mas se você clamar ao Senhor com essa intensidade que Davi clamou, move-se céu e terra, abala-se céu e firmamento, mas ele resolve o teu problema.
Morre gente, faz e acontece. Você pode ser governos, pode ter autoridade, pode ser governo, pode ser poderoso. Não existe poderoso, não existe grande, não existe inflação, não existe gigantes, não existe gigantes. Ele simplesmente se tornou furioso e moveu-se todos os firmamentos do céu e da terra para ele resolver o problema de uma coisinha bem pequenininha que está dentro de um planeta que dentro da galáxia não passa da ponta de um lápis que cabe no chão, assim, numa folha. Porque quando você olha lá de cima da galáxia, você já viu aquela foto que os astrólogos fazem sobre a nossa galáxia? A Terra é o pingo do i no meio de todos esses planetas. Agora, a Terra, para nós aqui, que tem 7 bilhões e meio de pessoas, e não sei quantos terrenos aí sobrando, e um oceano que não tem tamanho, e é só o pingo de um i, dentro dessa Terra tem os 0,0,0,0, alguma coisa, que significa uma única criatura, chamada Davi. Mexeram com esse Davizinho. Olha só onde foi arrumar o problema. Tocaram nesse servozinho pequenininho, que parece um nada. Mas o Senhor não gostou. Ficou furioso. E aí ele pegou todo esse gigantesco céus e terra, com todo esse firmamento gigantesco, que abalou tudo por causa desse pequenininho. Quando eu quero ficar empolgado com isso, eu leio Isaías capítulo 40, versículo 28. Quando o Senhor pergunta assim: quem foi que falou para você que o Senhor se cansa? Você não sabia que eu, o Senhor, o eterno Deus, Criador dos confins da terra, nunca se cansa? Onde é que você botou na cabeça que um Deus que conta, olha, você sabe quantas estrelas tem no céu? Não sabe. Porque são trilhões, quatrilhões, zilhões, sei lá quantas são. Ele fez 2 comparações de estrela do céu e a terra do mar, areia do mar. São coisas impossíveis de ser contada. Aí o Senhor disse assim: sabe quantas tem? Não sei, mas eu sei o nome delas todas. Eu chamo cada uma delas pelo nome. Aí ele diz assim: então, como é, Jacó, que você botou na sua cabecinha que no meio de 7 bilhõezinhos de pessoas e meia, eu não sei quem é você, e eu não escuto o teu clamor, e eu não vejo o que você passa. Como é que botou na cabeça uma coisa dessa, que eu não estou te vendo e não sei da sua necessidade? Como é que você pensou nisso? Não pense nisso, porque por uma coisinha pequenininha, ele mexe o céu e a terra. E Davi está agradecendo. Esse salmo de Davi é para dizer: eu tenho que agradecer a Deus por isso, porque com essa fúria que ele fez, ele despediu as setas que vieram na minha direção, espalhou os inimigos e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e descobriu os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor e pelo iroso folgar das suas narinas. Ele fez isso só para uma coisa: sai de perto dele, não toca nele. Porque se você olha a vida de uma pessoa como Davi, e se você não quiser olhar para Davi, olha para a sua vida. Fica mais perto. Você está mais perto que Davi, não está? De você mesmo. Olha para você mesmo e veja o que Deus é capaz de fazer para cuidar de você. A forma como Ele olha para você, o cuidado especial que Ele tem por você, e você nem imagina. Mas Ele é capaz de abalar mil coisas, o mundo todo, o céu e a terra, para resolver um problema teu.
Tem hora que eu fico pensando assim, o Bartimeu estava lá do lado de fora da multidão clamando, e ele não tinha nem esperança. Ele clamou porque ele gritava, mas as pessoas que passavam diziam assim: você só pode estar doido, cego, porque numa multidão desse tamanho, Jesus está lá do meio da multidão, ele vai ter tempo para você, sai do meio, senão nós te atropela. Mas daqui a pouco chega um discípulo lá: me dá licença aí, ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele parou lá no meio da multidão e disse: peraí, o que está acontecendo? Senhor, não, vai buscar. Vai buscar o quê, Senhor? Um cego, tem um cego lá fora clamando. Vá buscar ele. Aí o cego já veio correr, a essa altura dos acontecimentos já jogou a capa fora. Ele já nem quer mais esmola, ele já sabe. Se Jesus me chamou, eu não preciso mais dessa capa para pedir esmola. Ele já foi arrancando tudo, já foi correndo para os pés do Senhor. E Jesus diz: o que é que você quer, meu filho? Oh, Senhor, ó a minha situação. Jesus diz: vê, tua fé te salvou. Ele ouve, queridos. Ele ouve o clamor. Clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Salmo 40, 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Clame, clame. Não é uma oraçãozinha: Jesus me ajuda. Essa oração que eu costumo dizer, que o cara põe só um joelho no chão e o outro já fica em pé, já fica quase que levantando para correndo. Oh, Senhor, tenho misericórdia. Essas orações assim acho que não funcionam muito não. Mas clame, se jogue diante dele e clame, como Bartimeu clamou, como os servos de Deus clamaram lá no Antigo Testamento, como a mulher cirofenícia clamou aos pés do Senhor, e diga: Senhor, me ajuda, socorre, me ampara, me dá ajuda. E ele vai ouvir o seu clamor. Ele despediu as setas, espalhou os meus inimigos, raios, e desbaratou a todos. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eles eram muito mais poderosos do que eu, mas não são mais poderosos do que o meu Deus. Não são. E de vez em quando a gente fica com essa incredulidade. Esses bichos são poderosos. Não foi assim que os espias fizeram lá? Eles são gigantes. Eles são do tamanho do mundo. As casas deles, as muralhas deles são as coisas intransponíveis. A gente é um gafanhotinho perto deles. Conversa fiada. O gigante Golias veio com toda a fúria em cima de Davi, mas ele diz: não, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. O homem pode ser grande, pode ser forte, pode ser adestrado, pode ser o que for, mas é homem. Mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ninguém pode com ele. Ele, depois de fazer, olha como é que ele fez. Eu clamei, ele despachou os meus inimigos, livrou-me dos que eram mais fortes do que eu, me trouxe para um lugar largo, espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Foi com a minha cara. Não é porque eu merecia, porque eu sou isso. Não, ele se agradou de mim, só isso. Olhou assim e disse: eu gosto de você. Eu amo você. Eu escolhi amar você. Deus escolheu nos amar. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele escolheu nos amar. Está difícil lá, não está? Você botou a mão na cabeça essa semana e disse assim: Jesus, aqui não tem para onde correr. E olha aí o que Jesus está dizendo para você. Olha só o que ele está dizendo. Eu clamei e ele mexeu o céu e a terra e cuidou de mim. Resolveu o meu problema, porque ele é Deus. Ele pode tudo, ninguém pode com ele. Porque todos os seus juízos me estão presentes e os seus estatutos eu não me desviei. Eu escolhi também andar com ele. Tenho lá os meus errinhos, os meus percalços, as minhas falhas, mas eu me arrependi, fui para os pés dele, segui os seus mandamentos, obedeci os seus estatutos e fiz tudo para andar certinho com ele. E eu pude clamar a ele e ele me ajudou. É assim, eu me esforço, faço a minha parte e ele me socorre. Porque olha só o que Davi diz no 26. Para com o benigno, ele é benigno. Para com o íntegro, ele é íntegro.
para com o puro. Ele é puro. Ele vai conforme você. Somos nós que decidimos como Deus vai se manifestar a nós. Só tem um detalhe: para o perverso, ele é inflexível. Ou seja, ele é duro. Ele vira as costas. E não tem castigo pior, pode ter certeza. Não existe castigo pior. Deus não precisa dar chicotada em ninguém, nem botar ninguém no calabouço, não precisa prender ninguém na jaula, não precisa açoitar ninguém, não precisa botar câncer, doença em ninguém. Ele só faz isso aqui. E você não é nada sem ele. Se você bater na porta e não achar ele, você já está destruído. Você já não é mais nada. Você já é um zero à esquerda. É por isso que vale a pena andar com ele. Glória a Deus. Servir a ele. Porque se você for benigno, ele vai ser benigno com você. Se você for íntegro, ele será íntegro com você. Se você for puro, ele vai se mostrar puro a você. Mas se você for perverso, ele vira as costas. Só isso. Porque ele salva os humildes, mas lança de vista e abate os altivos. Só isso. E aí Davi vai concluindo o seu argumento dizendo assim: quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza da corça. Ele firmou as minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços envergaram arco de bronze. Ele deu força, Ele deu graça, Ele deu capacidade. Ele que capacita. Você pode pegar a história de Davi, por exemplo, lá no meio daquelas batalhas, quando Saul tentou matá-lo pela mão dos filisteus. E ele colocou Davi nas coisas mais complicadas que ele pôde. Mais complicadas. Onde ele pôde colocar, dizer: olha, você coloca Davi, Abner, quando você estiver com Davi lá no meio da batalha, deixa ele no lugar mais perigoso e deixa ele morrer. Eu quero que ele morra pela mão dos filisteus. Aí Abner voltava com Davi, ovacionado pelo povo. Abner, o que você fez? Não tem jeito, majestade, não tem como. Quando um homem entra e sai no meio da batalha e sai vitorioso, Deus, a espada dele parece assim com um relâmpago, ninguém pega. Davi está dizendo agora: ele me adestrou para a batalha. Ninguém consegue me pegar. Ninguém tem força sobre isso. Ele me adestrou as mãos para o combate. Essa é uma das coisas pela qual ele está cantando ao salmo ao Senhor. E tem uma coisa que o Senhor, que não é nada mal o Senhor nos livrar disso, mas parece que esse é um dos problemas também. Paulo contou uma história dessa e que passou por isso. Paulo testemunhou aos coríntios, tentando provar seu apostolado, seu ministério, dizendo assim: olha rapaz, vocês não sabem quem sou eu não, eu já passei um bocado de coisa difícil. Eu fui preso, acorrentado, levei açoite de varas, sofri uma quarentena de açoites, eu sofri naufrágio, fui picado por uma víbora venenosa, eu fui perseguido por tudo quanto é coisa, eu sofri até a falsidade dos irmãos. Negócio ruim de sofrer. Porque de todas as que ele passou, a pior é essa. E olha o que Davi está dizendo assim: das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que eu não conheci me serviu. Os estrangeiros se sujeitaram a mim. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. E os que tinham algumas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus,
a rocha da minha salvação. Glória a Deus, eu estou cantando, porque nem mesmo as contendas me abalaram. O Senhor Deus me livrou de todas elas. Nem mesmo os meus inimigos foram mais fortes. O Senhor me deu mais força do que a eles. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. E usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, com a sua posteridade. Para todo sempre. Irmãos, nós não somos Davi, mas somos servos do mesmo rei, amém? Amém. Somos servos do mesmo Deus. Deus está nas nossas vidas, não está? Então clamemos ao Senhor pelas nossas causas, porque o Senhor é capaz de mover o céu e a terra a nosso favor, porque nos ama. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse momento. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus presente, não só hoje, mas que reine e perdure eternamente.